Este livro, Discurso da Servidão Voluntária, que deveria ser discutido no terceiro ano do ensino médio, em filosofia ou mesmo em história, mas que no Brasil não dão importância para a história ou filosofia. Esse livro, na minha opinião, ele é o melhor livro sobre a questão do pensamento do povo. Isso em qualquer parte do mundo. Mas Etienne de La Boétie, que nasceu em 1530 e faleceu em 1563, morreu aos 32 anos, evidente que era de família com recursos e estudou, e nós estamos falando da França, e ele está escrevendo a França que ele entende no seu período, e lança um panfleto que posteriormente vai ser publicado, posterior à sua morte, e ele escreveu entre os 16 e os 18 anos, por isso que eu tenho esse livro como o melhor livro sobre o pensamento do povo mesmo. Né? O Maquiavel, ele vai falar no livro O Príncipe como que o governante, né, deve governar. Ele vai falar como o soberano, né, deve administrar sem ser odiado e etc. Mas o Etienne, ele vai falar sobre o povo, sobre a subserviência do povo, e ele levanta questionamento: por que esse povo não se rebela? Pelo contrário, ele se submete, mesmo sabendo que o opressor está ali, está causando-lhe mal, mas ele continua subserviente. E tem uma fala que é assim: é incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente no esquecimento tão profundo de sua liberdade que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Tem um pensador, Aldous Huxley, que escreveu o livro Admirável Mundo Novo, e eu vou pegar essa frase dele aqui, tá? O Huxley diz o seguinte: a ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Essa, inclusive, é uma frase que eu coloco no enunciado da minha conclusão de curso de ciência política. O povo, ele se submete. Por mais que você fale, e aí eu pego a figura do Dr. Enéas, né? Só o conhecimento liberta o homem. Mas esse cidadão aqui, que na minha avaliação detinha um conhecimento muito vasto, e é interessante analisar a origem do Enéas, né? Ele é da final da década de 30, se eu não me engano, 38, do Acre. Imagina o Acre em 1938, as condições, né, do povo pobre. O Nordeste, bem ou mal, ele faz parte da fundação do Brasil, né, no século XVI. E o Lula passa o tempo todo falando que não teve condições, inclusive agora ele fala que não tem onde morar. Imagina o doutor Enéas, órfão de pai, e tendo que sobreviver, e com todas as dificuldades lá no Acre, e se forma em medicina. Claro, teve toda uma trajetória até lá, e sempre se dedicou ao estudo. Ele acreditava muito, né? Só o conhecimento liberta o homem.
Enquanto o doutor Enéas estudava, se preparava, buscava o seu alimento também, o Lula foi inserido no movimento sindical e passou a vida inteira dentro do sindicato e sendo sustentado pelo sindicato. E o doutor Enéas estudando, depois formando pessoas e etc. Esse homem sozinho construiu um partido, aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer com a máquina na mão. É uma reflexão também a ser feita. Esse homem sozinho se lançou contra toda uma elite de políticos experientes, inclusive, e falou aquilo que ele pensava através do seu estudo e o que ele desejava para o Brasil. Esse homem não foi reconhecido porque o Brasil ele tem o seu histórico de colônia. Então, qualquer um que atente contra essa elite dominante vai ser massacrado, e aconteceu com ele. Quer dizer, ele sempre se colocou como presidente, chegou um momento que ele saiu como deputado, mas mesmo como deputado, é aquilo que ele falava, não tinha condições nenhuma. Não é ali que é a transformação, mas sim a presidência da República. E hoje você tem o cara, que o Enéas já falava que não tinha condições nenhuma de administrar o Brasil, assumindo a presidência da República e preocupado que não tem cama no palácio que ele está lá, que ele não tem onde dormir. Um cara que passou 500 dias preso. Né? Esse é o Brasil. Por isso que eu fico com a ideia de Etienne de La Boétie em relação a esse querer de ser subserviente do povo. A impressão é que o povo não quer se libertar. Saudações e até breve.